Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu estou há exatos 8 anos sem ver minha família. Sim, sem ver minha mãe, meus irmãos, meus primos, tios, tias, enfim, gente, todo mundo da minha família. E como que tudo isso aconteceu e por quê, né? Eu vou começar a contar a ordem cronológica dessa história para vocês entenderem melhor. E tudo começa lá em 2015, né? Quando eu tinha exatos 18 anos e decidi que eu iria mudar de cidade, porque eu nunca me vi morando na cidade em que eu morava. E para vocês entenderem melhor, a gente costuma falar lá na nossa cidade que a gente mora no fim do mundo. Porque tem o interior e a gente falava que morava no interior do interior. Era o fim do mundo. E eu venho lá do Maranhão, e de uma cidade bem pequenininha, assim, não tão pequena, né? São exatos ali, eu não sei exatamente, mas acho que 60, 70 mil habitantes. E era uma cidade, é uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, né? Mas eu sempre queria mudar dali e por alguns motivos. Na minha cidade a gente não tinha tantas oportunidades na época. Hoje muita coisa mudou. Mas eu tinha sonhos, gente. Eu tinha sonho de ser cantora. Tenho talento? Nenhum. Eu tinha sonho de ser atriz. Tenho talento? Também não. Mas eu tinha sonhos e a gente não tinha oportunidade. Pelo menos, tipo assim, pra entrar no teatro, um curso de teatro, não tinha isso. Então, assim, a gente era muito restrito, não tinha muita coisa pra fazer, né? Estudar, enfim. Então eu não me via naquela situação, eu não me via morando ali. E eu sempre quis sair. Sempre, sempre, sempre. Eu falava, não vou morar aqui, não é aqui o meu lugar que eu quero ficar. Então, em 2015, eu resolvi que eu iria sair da minha cidade. Já então com os meus 18, né? E vim morar em Uberlândia, Minas Gerais. Foi um choque muito grande. É claro, gente, eu sofri muito no começo. Muitas diferenças, assim, a gente está falando que a gente está no Brasil, mas querendo ou não, há diferenças entre estados, né? Entre regiões. Então, sair do Nordeste e vir para o Sudeste é uma coisa totalmente diferente. E foi bem diferente para mim. E aí, eu confesso que chorei muito no começo, mas eu tinha uma certeza que não queria voltar para trás, porque eu cresci numa. Vou falar pra vocês, a gente era muito, muito humilde, a gente era muito pobre, né? Muito pobre, gente. E aí eu vou falar pra vocês que o choque de realidade da minha vida foi quando eu descobri que as pessoas em volta de mim lá, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que tinham melhores condições, né? Elas não eram ricas, só a gente que era muito pobre. Eu e minhas amigas. Então, assim, a gente não tinha uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu comi pela primeira vez sanduíche quando eu cheguei aqui, gente. Eu nunca tinha comido. Uhum. E, e aí depois eu até parei pra pensar, graças a Deus, né, que eu não comi. Tipo, pensando em vida saudável. É... Mas são coisas, assim, sabe? Pequenas coisas e grandes coisas que a gente vê o quão diferente é. E aí eu vim pra cá, fui morar na casa de pessoas, não foi bom, não foi legal. Sofri, a gente sabe que morar na casa dos outros não é fácil. E você sendo bom ou ruim, você sempre será ruim. Mas a gente tem que se agradecer a essas pessoas que nos cederam, né? Esses lugares, essa ajuda. E levar isso assim como um agradecimento. E se alguma coisa não foi como a gente queria, a gente entender. Continuar, e se a gente não quiser mais ter contato com essas pessoas, tudo bem também. E foi o que aconteceu comigo, gente. Eu, infelizmente, vim pra casa de alguns familiares do meu avô. Não, a gente não chegou a brigar, eu e essas pessoas, mas a gente teve uns atritos. Então eu decidi que eu sou muito agradecida, mas infelizmente tiveram coisas ruins do qual eu resolvi me afastar dessas pessoas. E acontece, acontece. Mas agora aí eu voltei pra minha cidade pra passear.
E qual que foi o meu objetivo, né, gente, pra vir pra cá? O meu objetivo era fazer faculdade. Então, eu comecei a fazer psicologia em 2016. E aí, eu trabalhava e pagava minha faculdade, gente. Não tinha a opção de eu estudar numa faculdade pública. Porque, assim, a psicologia é integral na faculdade pública daqui. E pra você estudar, você teria que, tipo assim, teria que parar de trabalhar. Porque eu trabalhava todos os dias, né? De domingo a domingo. E não tinha como você trabalhar numa faculdade pública. Eu trabalhava até 3 da tarde. E aí não tinha como eu me sustentar, gente. Porque minha família não podia me sustentar. Então eu resolvi que eu ia trabalhar e pagar a faculdade. Então eu fui, comecei, trabalhei. E eu, nessa época, assim, foi uma época bem. Porque eu tinha que pegar vários ônibus, 3 ônibus pra ir trabalhar. Aí não dava tempo de voltar pra casa, aquela coisa, né? Trabalhar e estudar. Aí ia direto pra faculdade, chegava em casa tarde, trabalhava de domingo a domingo num restaurante. Então, assim, foi uma época bem difícil, gente, não foi fácil. E eu acho que a coisa mais difícil pra mim não foi só isso, eu acho que não foi ter apoio, sabe? É porque, assim, tinha minha família, mas eu fui criada pela minha avó, aí logo em 2016 ela já morreu. E aí minha mãe, ela é muito boa, assim. Ela é uma pessoa boa. Só que eu acho que foi a forma como ela foi criada, sabe? Não tem aquela coisa, não sei explicar exatamente, mas tipo assim, ela não. A gente não somos assim tão amigas, entende? Mas aí foi uma época bem difícil. Trabalhava, estudava. Eu acho assim, quando você não tem ali a família ou um apoio ali, eu acho que as coisas tudo se tornam muito difíceis, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, eu chorava, mas eu nunca queria voltar pra trás porque eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito. Então, às vezes eu tinha que pegar 3 ônibus, ir pro ponto muito cedo, ainda tava de noite. E aquele medo, né, de ser, gente, não só de ser assaltada, mas vocês sabem de que mais, né? E aí foi bem complicado. E eu com muito medo, mas eu tinha que trabalhar. E já passei vários perrengues. Mas no final das contas, Deus foi ajudando e a gente conseguiu passar por muitas situações que não eram tão boas. E aí, gente, eu falar, quando eu voltei na minha cidade, que foi em 2017 para 2018, eu falei que eu ia voltar lá quando eu formasse, porque assim, eu não tinha dinheiro para ficar indo lá, né? A passagem é cara. Assim, mesmo que eu ia de ônibus, mas já era cara. Lembrando que eu tinha que me sustentar, eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu não podia, assim, gastar muito, né? E eu sempre trabalhei muito. Eu nunca fiquei parada. E aí, em 2000... E aí, um dos meus arrependimentos, inclusive, é esse, não ter documentado tudo isso aqui pro YouTube naquela época, sabe? Eu me arrependo muito. Mas eu trabalhava e, gente, aí eu saí do meu trabalho, eu fiquei 2 anos e meio, aí chegou um momento que eu já não tava mais aguentando, então eu resolvi sair. E aí quando eu saí, pra depois que eu fui voltar, procurar outro trabalho, gente, eu não sei porquê, não me perguntem, eu não conseguia arrumar trabalho. Tipo, eu ia pra estágio, né, pagava, tipo, muito poucos estágios, mas eu tava lá, né, não, vou tentar. Não conseguia nada, 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 nada. Gente, eu tive assim, tudo que eu ia pra fazer entrevista não dava certo. Então eu tive que recorrer à faxina. Tentei faxina, também não dava muito certo, ninguém queria pegar a gente, né? Eu e uma amiga, gente. Porque assim, acho que as pessoas olhavam, a gente era muito novas, né? Meninas de 20 anos, 22 anos mais ou menos. E aí eu não acho que elas não iam falar assim, vocês acham que essas meninas vai querer fazer faxina? Ninguém queria pegar a gente, então eu comecei a fazer de tudo que aparecia. Panfletagem, eu fiz no sol quente, segurar a bandeira. Gente, tudo que tava aparecendo, a gente tava fazendo. Faxina nas casas, tudo. Tipo, a gente conseguiu ainda uma faxina numa casa. Então, assim, tudo que aparecia a gente fazia. Mas
foi assim. Aí veio a pandemia, em 2020. E aí, gente, nisso veio uma outra coisa, eu engravidei. E aí, eu não namorava, mas aconteceu. Aconteceu, né? Daquele jeito aconteceu. Mas foi um choque, assim, claro, óbvio. Não tava nos planos, então tive uma nova realidade. Mas não foi uma realidade ruim, sabe? Minha filha veio, deu tudo certo. Hoje ela já tá com 4 anos, então assim, claro que os meus planos tiveram que ser mudados. O plano de morar fora do Brasil, o plano. Nossa, vários planos. Mas tudo por ela. Então é uma questão assim que não tem assim. Depois que ela nasceu, tipo, virou literalmente tudo por ela. E aí, voltando, né, e aí eu tentei ir na minha casa, só que não deu certo, com criança pequena. Mas eu quero muito ir esse ano lá, sabe? Muito, muito. Tô com muita saudade, gente. 8 anos. Literalmente, 8 anos é muito tempo. E aí eu peço muito a Deus que esse ano dê certo. Claro que o financeiro, ele dá uma pesada, né? Não é uma viagem tão barata assim. Mas esse ano eu quero ir. Eu quero ir porque a minha filha já tá grande. Ela já tá bem grandinha, então eu creio que agora sim já é hora da gente ir. Mas é claro que sim, foram várias coisas, gente, que aconteceram, né? Não foi porque eu não quis ir. Eu acho que a pandemia veio, com a pandemia, que era justamente o ano que eu iria lá, né? E aí veio minha gravidez, então eu fiquei por conta, literalmente, de cuidar da minha filha. E aí logo em seguida eu arrumei um trabalho, né? Quando eu tive minha filha, eu arrumei um trabalho, então eu tive que. Aí foram essas questões. Mas as coisas assim não aconteceram, vir pra cá foi muito bom, eu não me arrependo. É claro que teve muitas coisas que não aconteceram como eu queria, e algumas coisas a gente quer mudar, né? E assim, o meu maior objetivo ainda é mudar assim a minha vida, mudar a vida da minha família. As coisas ainda lá, apesar de que muitas coisas mudaram, mas a minha família ainda é uma família simples, ainda é uma família humilde, ainda ganha pouco. Então esse é um dos meus objetivos. Então, assim, sempre que eu pude, eu ajudei. Inclusive, eu juntei um dinheirinho, eu ajudei a arrumar a casa da minha mãe, que era bem simples. Então, assim, as coisas que eu pude fazer, eu fiz. Então, eu me senti muito feliz, porque lá era uma casa bem simples, bem humilde, a gente conseguiu dar uma arrumadinha, consegui fazer umas coisinhas ali. E tem muita coisa que ainda precisa fazer, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, a gente vai conseguir. E aí teve umas coisas também, né? Minha mãe, por exemplo, agora ela tá precisando trocar uma geladeira porque tá bem velhinha. E eu ainda não. Ela não tem condição ainda, minha mãe não é aposentada ainda. Mas se Deus quiser, não tá longe, né? Vai dar certo. Porque lá as mulheres se aposentam cedo, tá? Não é igual em outros lugares que com 60, sei lá, 65, eu não sei exatamente. Mas lá elas aposentam um pouco mais cedo. Por justamente, né? É questão de ter trabalhado na roça. Minha mãe trabalhou na roça, gente. Desde novinha. Então, E aí entra essa coisa de que lá. É isso, vou falar pra vocês um pouco. Tem que trabalhar na roça, né? Hoje muita coisa mudou, mas ainda existem pessoas que moram na roça. Mas na época, tipo assim, tinha que ir pro mato, gente. Pro mato mesmo. Quebrar a gente chama de coco babaçu, não sei, assim, só tem lá isso. Então tinha que ir pro mato pra quebrar isso, pra vender. E era muito barato. Tinha que ir pra roça, plantar, gente, plantar no sol quente, o sol quente, assim, e a pessoa tava lá, trabalhando o dia inteiro. Então, assim, tinha que carregar água de longe pra poder ter água, beber, entendeu? Então, assim, são essas coisas, assim, que não eram fáceis. Tinha que fazer carvão. Nossa, eu vou ficar aqui, vou ficar fazendo uma lista grande. Então, assim, elas acabam que o povo aposenta cedo, mas porque trabalha muito, gente, não é pouquinho, né?
Eu não sei se para algumas pessoas elas têm essa sensação que as pessoas de lá são preguiçosas. Eu não estou falando que as pessoas falam isso, tá? Eu não sei se realmente essas pessoas têm essa visão. Eu estou falando que eu não sei. Mas se alguém tem, gente, não é isso, sabe? É muito trabalho. A minha mãe, ela é muito trabalhadeira. E assim, é no pesado, tá? No, tipo assim, no sol quente. Então, assim, hoje minha mãe, se você olhar pra ela, ela é uma senhora muito acabada. Sim, muito acabada mesmo. Se você olhar uma pessoa de 50 anos e olhar pra minha mãe também, nossa, a minha mãe vai estar parecendo a mãe da outra pessoa, porque, gente, ela tá muito. É, Como que eu posso falar? O sol, né? Queimou muito, pegou muito sol, trabalhou muito. Então, assim, realmente essa questão de se cuidar, não se cuida, né? Então, assim, é uma vida muito sofrida. E foi por isso, vendo isso, que eu falei assim, eu não quero isso pra mim. E decidi sair e sair. E por isso que eu não me arrependo. A gente tinha planos de sair pra mais longe, tinha, de ir embora pro Brasil, tinha, mas isso são coisas assim que ainda não. Que quem sabe no futuro ainda isso pode acontecer. Mas eu quis trazer isso, só um relato mesmo, um desabafo. E mostrar também assim, quando você tem uma vontade, uma força de vontade, você pode ir atrás. Se eu não tivesse assim o que eu quero definido, com certeza nas minhas primeiras dificuldades eu já teria ido embora. Mas quando eu lembrava da dificuldade que era, né? Eu acho que eu já arrumava forças. Não sei da onde, porque aqui também não foi fácil. Em nenhum momento. Mas eu não sei de onde você está vendo esse vídeo. E se você é do Maranhão também e tá vendo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. A gente não tá inventando pra parecer uma história nossa. É uma realidade, gente. Eu acho que todo mundo sabe que é uma realidade de quão difícil é aquele estado. Infelizmente. Infelizmente, não temos bons governantes. Mas, né? Acho que o Brasil inteiro tá assim. Mas, infelizmente, lá acaba sendo pior. E aí, tudo que eu faço hoje realmente é pensando também na minha família. E poder ajudar eles. É uma meta, gente. É uma meta muito grande também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer, como eu falei anteriormente, um desabafo, né? E uma coisa pra vocês compreenderem e entenderem como que é a vida, né? E é isso, gente. Me contem aí nos comentários se vocês já mudaram de cidade pra uma cidade bem longe da sua e o que vocês acharam, quais dificuldades vocês enfrentaram. Eu enfrentei muita dificuldade, muita falação, muito falatório de coisas que eram mentiras, da gente querer coisas fáceis. Gente, eu não queria nada fácil, não era isso. Só que as coisas estavam muito difíceis e a gente é ser humano, sabe? A gente cansa. E acho que essas coisas me deixaram muito chateada de quando eu ouvia pessoas falando assim que eu queria as coisas fáceis. Ai, Deus, mas tudo bem. E é isso, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevem no canal, deixem seu like, vocês vão me ajudar muito. E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.